Então, eu sou a acadêmica Francisca dos Santos Souza e esse é o meu trabalho de estágio, meu estágio supervisionado. A área de concentração foi Educação Inclusiva e Libras, com o tema Educação Inclusiva voltada para os surdos e suas perspectivas. Essa temática foi escolhida porque foi visto, principalmente aqui no meu município, que educação inclusiva é um tema muito abordado, porém poucas pessoas conhecem, dá a importância devida que esse tema merece, principalmente nas escolas, que é onde é mais ensinada a educação inclusiva e onde a gente vive mais na prática, porém ela não é ensinada da forma adequada. O objetivo é conhecer as questões sociais, pedagógicas, filosóficas, históricas e culturais, práticas inclusivas voltadas para os surdos, baseada na pedagogia visual, o processo de aquisição da linguagem para os surdos, o ensino na modalidade da língua oral, escrita e sinais. Conhecer as questões sociais, pedagógicas, filosóficas e históricas. Esse tópico, ele foi dividido em alguns pequenos tópicos. O primeiro é a antiga Roma, onde os surdos eles não eram tratados com respeito. A sociedade via as pessoas com deficiência como um estorvo na sociedade, por isso eles eliminavam elas assim que descobriam, quando era criança. Era jogada em despenhadeiros, em rios. E na antiga Grécia também não era muito diferente. Eles viam também as pessoas com deficiência como um estorvo, como um atraso na sociedade, por isso eles procuravam se livrar dessas pessoas. No Egito e na Pérsia, os surdos eles eram tratados como divindade. A sociedade acreditava que por eles terem essa deficiência, eles eram capazes de se comunicar com os deuses. Por isso eles eram levados para conventos e para poder fazer essa intermediação entre o ser humano e deuses. Na Idade Antiga, o filósofo Aristóteles, ele acreditava que as pessoas surdas não pensavam. Tem até uma fala dele que diz que de todas as sensações é a audição que contribui para a inteligência e o conhecimento. Portanto, os nascidos surdos e mudos se tornam insensatos e naturalmente incapazes da razão. Ou seja, ele afirma que as pessoas deficientes auditivas não pensam, não têm essa capacidade de pensar. Já na Idade Média, não dava o tratamento digno aos surdos. Eles colocavam em imensas fogueiras. Os surdos eram sujeitos estranhos e objetos de curiosidade da sociedade. Eles eram proibidos até de receber herança, de participar da comunhão, de casar. Eles não eram tratados como cidadãos dignos. Na Idade Moderna foi onde surgiram as primeiras escolas para os deficientes, que eram as escolas especiais. Aqui no Brasil também foi nessa época que surgiram essas primeiras escolas. O imperador Dom Pedro II, ele teve um neto surdo e também o seu genro, o esposo da sua filha Isabel, tinha deficiência auditiva, por isso ele trouxe um professor surdo que tinha um mestrado e cursos em Paris. Seu nome era Ernest Rouet. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar esse nome. Ele trouxe esse professor para o Brasil para ele poder fundar as primeiras escolas para as crianças surdas, para as pessoas surdas. E tem uma escola que até hoje, é conhecida, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo, que é o INES. Até hoje essa escola existe lá no Rio de Janeiro. Práticas inclusivas voltadas para os surdos baseadas na pedagogia visual. A pedagogia visual é uma técnica usada para educação de surdos, pois sabemos que as pessoas surdas são extremamente visuais, por isso esse recurso é indispensável na sua aprendizagem. Seu objetivo é mostrar com as representações visuais e é usada nas estratégias de ensino e aprendizagem dos alunos.
nós sabemos que a pessoa surda, ele tem uma visão muito melhor do que nós que somos ouvintes, porque às vezes a gente acaba se distraindo com alguma coisa que a gente escuta e o deficiente auditivo não. Por isso essa metodologia, né, a pedagogia visual, ela é indispensável na educação das pessoas com deficiência auditiva. O processo de aquisição da linguagem para os surdos. A aquisição da linguagem é o processo pelo qual a criança aprende sua língua materna. No processo de aquisição da linguagem, os pais têm um papel fundamental quanto os filhos é surdo e os pais ouvintes. A falta de conhecimento ou aceitação dessa deficiência, a surdez, acaba sendo um fato com bastante influência no processo de aquisição da linguagem para os surdos, pois isso acaba impedindo que eles encontrem seu espaço na sociedade e também impede que essa criança conheça sua verdadeira identidade surda. Os pais têm um papel muito importante nessa fase que a criança está desenvolvendo a sua aquisição. Por isso, se ela não for ensinada da forma correta, isso acaba sendo um atraso para a criança, porque muitas vezes o pai que é ouvinte, ele não tem conhecimento da Libras e vai acabar incentivando a criança a falar. E nós sabemos que o deficiente auditivo, ele não vai aprender a falar tão fácil, ele precisa de um treinamento, precisa passar por especialista, e então isso não vai ser possível. E o pai fica estimulando a criança a falar, sendo que ela não tem essa capacidade, acaba atrasando ela na sua aquisição. O ensino das modalidades da língua oral e escrita e sinais. É muito importante que o docente seja bilíngue e que entenda as práticas da língua de sinais e saiba diferenciar a estrutura gramatical da língua portuguesa da Libras, pois apesar de das duas línguas fazerem parte do mesmo país, suas estruturas gramaticais são muito diferentes. Vai chegar um dado momento que o professor ele vai precisar conversar com o aluno com surdez. Vai ter que deixar um pouco o intérprete de lado, porque o intérprete ele não domina totalmente a matéria. Então, quando o aluno não consegue compreender, o intérprete ele vai ter uma certa dificuldade para poder explicar esse conteúdo para o aluno. Aí, nesse momento, o professor ele precisa ter o conhecimento da Libras, precisa entrar com uma intervenção para poder explicar esse conteúdo para o aluno. Por isso, é muito importante que o professor ele seja bilíngue. A metodologia. O estágio supervisionado foi desenvolvido através de observações e pesquisa na Escola Anunciado Chaves. No decorrer do mesmo, foi feita uma oficina pedagógica em algumas salas do primeiro ano do ensino médio, com o intuito de reforçar a educação inclusiva entre os adolescentes, dando ênfase à inclusão dos surdos e sua cultura, porque nessa escola a gente foi encontrado vários alunos com deficiência, inclusive tinha uma aluna com deficiência auditiva. Também foi observada as aulas em uma sala onde era matriculado um adolescente surdo e observado como eram as metodologias que os professores trabalhavam com essa aluna. Observações. A escola a qual foi realizado o estágio foi o Colégio Estadual de Ensino Médio Anunciado Chaves, a qual atende todos os estudantes do ensino médio do município e de algumas vilas próximas ao município. Essa escola é pública e de vínculo governamental. É uma escola bem grande, bem organizada, tem muitos funcionários, além de conter vínculos com alguns departamentos do município, como um exemplo deles é o CRAS, onde as crianças os adolescentes têm algumas deficiências e o CRAS acaba atendendo esses adolescentes. Roteiro de entrevista e planos de aula. No meu caso, eu só fiz os planos de aulas, porque como eu já atuo na área da educação há um bom tempo, então não foi necessário eu fazer entrevista. Os planos de aula foram divididos em 6 aulas, em 6 planos de aula. O 6 foi L1 e foi voltado para a aluna surda, com assuntos já do primeiro ano. Foi escolhido um tema lá, no meu caso eu escolhi ciências. A gente estudou um pouco sobre
A gente estudou um pouco sobre o sistema solar, levei algumas imagens para poder explicar, fazer uma explicação para ela em Libras. E também foi feito planos de aula voltados para os alunos que não falam em Libras, eles são ouvintes. Então já foi ensinado um pouco do básico sobre a Libras para esses alunos. Vivências do estágio. Esse estágio foi executado na forma de projeto de intervenção, no qual foi realizada uma oficina de Libras básica em algumas turmas no turno da manhã. Através desse estágio, pude ter meus primeiros contatos com pessoas surdas, além de poder sair da teoria e passar para a prática. Por isso, foi de grande valia para a minha formação acadêmica. Além disso, foi possível conhecer pessoas com muitas experiências nessa aula, onde pude aprender muito mais sobre a comunidade surda. Como eu ainda não tinha nenhum contato com pessoas com deficiência auditiva, foi muito importante esse estágio para mim, porque lá eu pude conhecer pessoas que têm há muito tempo, já tem uma experiência, eu também ganhei meu sinal, né, que eu ainda não tinha um sinal para me apresentar, agora eu já tenho, e durante a regência pude ver o quanto é preciso que as pessoas tenham interesse em trabalhar com Libras, principalmente nas escolas de ensino fundamental e médio, pois nessa faixa que os adolescentes com deficiência, até mesmo os ditos normais, precisam saber a importância da inclusão e descobrir o seu lugar na sociedade. A gente vê, principalmente nessas escolas grandes, que há muitos adolescentes que estão entrando nessa fase da depressão, principalmente esses que têm algum tipo de deficiência, que eles acabam se sentindo excluídos da sociedade. Muitas vezes porque os ditos normais não têm nenhum conhecimento sobre a Libras, sobre essas pessoas com deficiência, não sabem como lidar com elas e por isso é muito importante que as escolas venham trabalhar isso. E esse é o meu trabalho de estágio, educação inclusiva voltada para os surdos. Obrigada.